Matheus Teixeira está conosco novamente. Matheus, um dos depoimentos cancelados, o do sócio de Vorcaro, o Augusto Lima, era muito aguardado. Você traz para a gente quem é essa personagem em meio a essa crise e por que as relações do ex-diretor do Banco Master também colocam o governo, alguns entes do governo aí em atenção. Perfeito, Tainá. Augusto Lima, conhecido como Guga Lima, veio à tona, inclusive, na notícia de ontem, revelada pelo Lauro Jardim e confirmada pela CNN, que ele estava, inclusive, na reunião com o presidente Lula, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que na época ainda não tinha assumido o comando da instituição, mas já era o favorito para esse cargo, e com Daniel Vorcaro. E também Guga Lima estava ali presente nesta reunião para a gente ter uma dimensão da importância que ele tinha no banco. Ele não era só diretor do Master, como era sócio de Daniel Vorcaro, e como ele se tornou sócio do Banco Master, é que puxa aí o novelo a respeito do PT da Bahia, de Jacques Wagner, líder do governo, e do chefe da Casa Civil, Rui Costa. Foi ele o criador do Cred Sexta, um programa de crédito consignado para servidores do governo da Bahia, que substituiu uma antiga empresa estatal de alimentos. Em vez da empresa estatal de alimentos que foi privatizada, agora o governo criou, em 2018, um programa de crédito consignado que os servidores da Bahia ganhavam, claro que tinham que pagar depois, mas com juros abaixo do mercado, para fazer compras, um benefício para o funcionalismo merecido, que a gente sabe que no Brasil não é bem remunerado, portanto o programa era válido, era bom, porque tinha essas taxas abaixo do mercado, mas, por outro lado, também ajudou a inflar o negócio de Augusto Lima, que tinha esse dinheiro direto na veia sendo injetado dos funcionários da Bahia, e isso se deu através de um contrato do governo Rui Costa em 2018. Na época, o secretário de Desenvolvimento Social era o atual líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Eles, portanto, que com esse contrato fizeram Augusto Lima crescer muito no meio empresarial, no meio bancário, e ele depois se torna sócio e leva para dentro do Banco Master esse programa. Portanto, aí está a ligação de Augusto Lima, que daria esse depoimento hoje, mas foi cancelado, com o PT da Bahia. Existia uma expectativa muito grande em Brasília sobre os 8 depoimentos, mas este, especialmente, era o mais sensível do ponto de vista político e o mais aguardado para saber se ele ia implicar ou não os políticos graúdos com quem ele tinha relação, que não se limitava ao PT da Bahia. Importante deixar claro, ele é casado com Flávia Pérez, antiga Flávia Arruda, que foi mulher do ex-governador do DF, José Roberto Arruda, e também ministra do governo Jair Bolsonaro, ministra das Relações Institucionais. Não era uma pasta qualquer, ela estava ali dentro do palácio, casou com Guga Lima, que agora foi preso, agora já está em prisão domiciliar, mas Augusto Lima, portanto, tem essa teia de relações muito grandes e, por isso, ao lado de Vorcaro, é o segundo nome mais esperado para ver o que ele vai dizer à Justiça. Se ele vai admitir, se tinha algum rolo, se não tinha, não dá para saber exatamente o que ele vai falar, mas a expectativa é muito grande justamente devido a essa teia de relações que ele tinha. Uribe e Tainá, que cobrem aqui em Brasília há muito tempo, eu tenho certeza já tinham ouvido falar o nome dele muito antes desse escândalo do Banco Master, assim como eu, que estou aqui em Brasília já percorrendo os bastidores há alguns anos, e atrás a gente sempre ouve o nome dele. Agora, no caso do Banco Master, ganhou ainda mais notoriedade. Perfeito, sim, Matheus Teixeira, já ouvimos falar, se essa foi a sua indagação, ouvimos bastante. E é importante, a gente deu essa missão para o Matheus, para colocar ali esse personagem na prateleira, porque depois a gente ainda vai falar muito mais dele, a depender do que sairá desse depoimento. Bom, se ele decidir mesmo colaborar com a Polícia Federal. A gente estava falando que, e o Matheus explicava também, quais são as relações que ele tem, o governo fala, como eu estava dizendo mais cedo, o Matheus, que não tem medo de nada, que até agora o que aparece em torno do nome do Augusto, o Guga Lima, e das relações que ele mantém com a ala do PT na Bahia, Rui Costa, Jacques Wagner, são ilações, é dessa forma. E aí me dizem, bom, se surgir alguma prova de alguma coisa, é claro que o presidente Lula vai agir, mas até agora o modo é de espera.
no Palácio do Planalto. A ver, diga. Só para lembrar, Tainá, que o próprio líder do governo, Jacques Wagner, admitiu em nota que ele sim indicou para o Banco Master Ricardo Lewandowski, ou seja, não é tão fácil de desmentir, de desfazer essas relações, tanto é que o próprio, de maneira sincera, admitiu que foi sim consultado, portanto, não sabemos exatamente a relação dele com o Banco Master, mas nesse caso, pontualmente, ele admitiu que houve contato, que falou com diretores do banco e que recomendou o ex-ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, para prestar uma assessoria jurídica para o banco. É engraçado quando a gente pergunta, mas e a consultoria do Lewandowski? Porque a gente vai trazendo elementos nessas conversas e, é claro, já tem ali as respostas prontas e coordenadas, né? Dos integrantes do governo. Quando fala dessa do Ricardo Lewandowski, que foi a cereja do bolo ontem, a gente ouve um famoso palavrão que eu não vou poder relatar aqui para vocês por conta do horário, mas é o que eu ouvi hoje, né? Bom, daquele jeito, Matheus Teixeira.